Olá pessoal, estamos aqui começando a terceira semana de aulas, né, para licenciatura em Ciências Biológicas à distância. No caso da disciplina Fisiologia Humana e Animal Comparada, esse é o segundo bloco de atividades, né, a terceira semana mais a nossa segunda semana de aulas, né. E na primeira semana nós abordamos o tema da homeostase para introduzir e começar o estudo da fisiologia, justamente pela compreensão da necessidade dos organismos metazoários de conservar em seu meio interno os ingredientes ou as variáveis que são necessárias ao funcionamento celular dentro de uma faixa de estabilidade. Essa semana, né, nós vamos trabalhar justamente como os organismos podem obter substratos para fabricar essa energia necessária para cada célula, né? Ou seja, alguns elementos que são fundamentais, nós já abordamos na, na primeira semana de aula, na primeira aula, né? Que essa produção de energia, que nós conhecemos principalmente como ATP, se deve da combinação química entre nutrientes, oxigênio e água, isso considerando a maior produção de ATP, claro. Né? Nesse momento, né, nessa semana, nós vamos nos dedicar a compreender, então, como os organismos trabalham, como a fisiologia trabalha para obter esses nutrientes especificamente. Nessa aula nós vamos abordar não somente os nutrientes encontrados nos alimentos, mas também o oxigênio, porque este é um outro elemento considerado fundamental para a produção da energia. Então, independente de qual nível da cadeia alimentar que o animal se encontre, ele tem que ser capaz de extrair do seu alimento específico os nutrientes fundamentais justamente para a produção do ATP. O nutriente ele está escondido nesse alimento e isso é uma forma mais simplificada de falar. Vocês certamente lembram da cadeia alimentar e lembram que há um fluxo de energia. Na verdade, os corpos de animais e vegetais, eles contêm ali compostos que são que retêm a energia, conservam a energia, essa energia é repassada dentro da cadeia alimentar. A fisiologia trabalha exatamente para retirar, para obter, né, desse alimento esses componentes essenciais e elementares que podem então produzir o ATP. Por isso que entra em cena o sistema digestório. Essa nomenclatura é uma nomenclatura mais atual. Algumas vezes vocês devem ter ouvido muito falar em sistema digestivo, né? Mas também outras terminologias como o sistema gastrointestinal ou trato gastrointestinal, ou suas siglas correspondentes, SGI e TGI. Né? Na verdade, o que está por trás é o sistema digestivo, porque ele apenas enfoca uma única função desse sistema. Né? Trato gastrointestinal, o sistema gastrointestinal, ele enfoca, né, na nomenclatura, privilegia o estômago, né, o gástrico, né, e o intestinal. Então, na verdade, sistema digestório, a terminologia nova, ela pretende abranger muito não somente estômago, intestino, mas todas as outras estruturas e todas as outras funções, que basicamente nós vamos identificar como função do sistema digestório fornecer nutrientes, água e eletrólitos ao meio interno, aquele mesmo meio interno que nós trabalhamos no conceito de homeostase. Então, é através do sistema digestório que esses nutrientes podem ser disponibilizados para esse meio interno. E para isso, o sistema digestório trabalha com alguns mecanismos. Para atender a sua função, ele tem que aí sim fazer a digestão, que pode ocorrer no formato ser realizada mecanicamente ou quimicamente, né? Na verdade, ambos acontecem na maioria dos animais. Porque essa digestão é o primeiro passo para que os nutrientes possam, então,
se liberarem dos arcabouços que os retém dentro do alimento como um todo e possam então ser absorvidos. Claro que esse arcabouço ele produz resíduos, né, que não são aproveitáveis, né, formam justamente essa embalagem na qual vem inserido o nutriente, e daí a necessidade desse mesmo sistema realizar a excreção desses resíduos. Alguns mecanismos são relacionados a esse sistema. A fome e a saciedade, né, são duas funções que a gente associa como comportamentos motivados do nível cognitivo, estão intimamente associadas ao sistema digestório. A gente vai muito sutilmente falar sobre essas coisas porque nosso enfoque principal é a fisiologia clássica, é o funcionamento do sistema para garantir a homeostase. Então, o sistema digestório humano, na verdade, ele se constitui de um longo tubo, né, um tubo de musculatura lisa, que é oco, né? Esse tubo, o próprio nome já induz a existência de um espaço interno, né? Esse espaço interno a gente chama de luz do tubo. A luz é por onde trafegam, por onde passam os conteúdos dentro desse tubo. Se a gente observar bem, é um tubo que tem início na boca, né? Sua abertura de entrada, se continua pelo esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto, até chegar ao ânus, a sua abertura de saída. Claro, em cada uma dessas partes nós vamos ter características anatômicas, morfológicas, né, que diferenciam. Então, o estômago ele já é uma porção alargada desse tubo. O intestino grosso, também muitas vezes chamado de cólon, apresenta austras, que são essas estruturas que formam como se fossem pregas externas, visualizadas externamente. E nós temos, além desse longo tubo, alguns órgãos auxiliares anexos ao sistema digestório que são fundamentais para o funcionamento dele. O fígado, que produz, né, as células hepáticas são as produtoras de uma das secreções digestivas, que é a bile, que justamente é armazenada na vesícula biliar. Nessa figura que vocês estão vendo nesse slide, esse pontinho verde embaixo desse longo lobo vermelho, o lobo vermelho é o fígado e o pontinho verde é a vesícula biliar. Um pouco abaixo desse pontinho verde você encontra algo amarelado, é uma porção do pâncreas, que é uma glândula. O pâncreas é uma estrutura que é mista, ela produz secreções que são liberadas para o exterior, e a luz do tubo digestório é considerada exterior ao nosso corpo, e também produz substâncias que são liberadas no sangue, daí que ele é uma glândula endócrina, porque libera substâncias no sangue, e exócrina, porque libera substâncias para fora do nosso corpo. Bom, essas estruturas, todas elas trabalham com extrema coordenação, de modo autônomo, né? São controladas pelo sistema nervoso autônomo, daí que a gente muitas vezes diz que são atividades automáticas, né? Esses balõezinhos que estão na figura, eles representam o tempo de trajeto do bolo alimentar em cada porção do nosso trato digestório. Você vê que do esôfago, o que o bolo alimentar faz é apenas trafegar entre a boca e o estômago. Dentro do estômago nós temos uma variedade, claro, são valores médios, né, valores básicos, não são valores definitivos, mas no geral o alimento ele fica retido, né, nos processos estomacais entre 1 e 3 horas, no intestino delgado entre 7 e 9 horas, no intestino grosso, em suas várias partes, do colo ascendente, transverso, descendente, entre 23 e 30 horas, e ainda
o conteúdo do momento que foi ingerido ao momento que o resíduo desse conteúdo vai ser expelido, pode levar de 30 a 120 horas, né? Observando aí, gente, que não é de um mesmo, o conteúdo do que foi ingerido, né? Vamos supor uma maçã que você come, ali você vai retirar carboidratos, mas as fibras, inclusive que constituem, se você comer a maçã com a casca, né? Então as fibras que constituem essa casca, o trajeto delas ao longo de todo o trato até chegar ao reto e ser expelido na defecação pode levar de 30 a 120 horas. E, novamente ressaltando, são valores médios, né? A gente pode ter grandes variações nisso aí. A digestão é um processo que pode ocorrer de forma mecânica ou de forma química. Na verdade, necessitamos dessas duas atividades. Mecanicamente é a gente dilacerar, triturar, moer, rasgar o alimento, cortá-los, fatiá-los em pequenos pedaços. Quanto menor, melhor. Ora, temos que lembrar que as nossas células são microscópicas, então eu preciso ter, para que eu absorva os nutrientes também são estruturas microscópicas. Se a gente pensar novamente, usar o exemplo da maçã, eu tenho aí já um alimento bastante volumoso, eu tenho que triturá-lo, macerá-lo para que ele possa, além de sofrer essa digestão mecânica, ele também seja misturado de uma forma mais eficiente às secreções digestivas que fazem, então, procedem a o que nós chamamos da digestão química. Digestão química porque realmente são reações químicas que separam as moléculas constituintes desse alimento, né? Quebram as ligações para liberar, por exemplo, as proteínas, né, que estão contidas nas carnes. De um modo geral, você separa essas proteínas de outros constituintes daquele tecido e separa entre elas, liberando aminoácidos, que são os elementos mais elementares da formação de uma proteína. As secreções digestivas, vocês devem lembrar já de algum tempo, a saliva, o suco gástrico e a bile, e o suco pancreático. Isso sem a gente abordar muito detalhamento, que o próprio tubo digestivo, ele produz uma secreção contínua de muco, que tem fundamental importância para o trânsito do bolo alimentar ao longo de todo o tubo, né? No sentido de favorecer o deslizamento, o deslocamento dessas substâncias, evitar o atrito das substâncias com a mucosa, e daí ulcerações e outras coisas mais. Além voltando um pouco para a digestão mecânica, quando a gente fala triturar, moer, dilacerar, rasgar, né, como está dito aí no slide, podemos fazer isso, e o humano, não sei se vocês vão lembrar dessa palavra, onívoro, né, é um ser que se alimenta de diferentes tipos, né, de alimentos, diferentemente de um animal que é frugívoro, ele só come frutas, ou insetívoro, ele só come insetos. Carnívoro, ele se alimenta única e exclusivamente de carnes. O ser humano, ele é onívoro, ele explora os diferentes tipos de alimentos. A arcada dentária, ela favorece, ela foi desenhada novamente, entre aspas, esse desenho no sentido evolutivo, né? Foram selecionados conjuntos dentários capazes de auxiliar a ingestão de diferentes tipos de alimentos. Então, nós temos molares, pré-molares, que são mais pertinentes para uma mastigação com o intuito de moer, de triturar. Temos caninos, tá aí, lembrando aí nossos colegas animais no sentido evolutivo, os carnívoros, né? Os nossos caninos são dentes especializados em perfurar, em lacerar
né? Então, ajudando a alcançar alimentos mais resistentes, mais duros, como a própria carne, por aí vai. Então, a nossa dentição, ela nos caracteriza também enquanto animal, hábito alimentar do animal. E os demais animais também. Aliás, as pesquisas evolutivas, elas buscam nos fósseis justamente para entender um pouco de comportamento que não se registra, não se fossiliza, mas a partir do registro dos dentes, dos ossos, você ter alguma ideia do comportamento dos animais, né, que já não estão mais, já foram extintos. Então, os dentes, eles auxiliam a compreender que tipo de alimentação esse animal tinha, e daí que tipo de nicho ecológico ele poderia ocupar. Além da mastigação, né, proporcionada pelos dentes, a mastigação, por sinal, vamos só lembrar, é um processo voluntário. Eu preciso mastigar, eu quero mastigar, não mastigo automaticamente, mas uma vez que eu começo a mastigar, eu já tenho um ritmo, né, de mastigação que entra, assim como a marcha, o andar, ele vai entrando mais no automatismo. Mas a parte um pouco disso, só para finalizar com esse slide, a digestão mecânica também se processa a partir das contrações da parede do tubo. O tubo digestório, digestivo, como queiram, como a gente já falou, esse longo tubo, ele é formado de paredes musculares bastante fortes, vamos falar um pouco mais sobre elas adiante. E essas paredes, esses músculos que constituem essas paredes, eles contraem, e essas contrações, elas amassam, elas comprimem o que estiver na luz desse tubo. Essa compressão, ela também favorece a redução das substâncias dos alimentos a pedaços menores, né? Além de misturar esses pedaços com as secreções. Então, esses movimentos que em conjunto a gente termina por chamar da motilidade gástrica, digestiva, intestinal, são fundamentais também no processo da digestão mecânica e, principalmente, como vamos falar mais adiante, da peristalse, ou seja, do encaminhamento desse bolo alimentar ao longo das várias porções do organismo. É importante a gente lembrar, né, como o slide está mostrando, que cada uma dessas funções, cada um desses mecanismos desenvolvidos pelo sistema digestório, digestão, absorção e excreção, eles operam de modo coordenado, como numa engrenagem, um está engrenado no outro. E é preciso tempo para que esses processos aconteçam de modo otimizado. Numa forma mais simplificada de falar, se o alimento, vamos pensar, se nós comemos, mastigamos muito pouco uma maçã, um pedaço de maçã e deglutimos esse pedaço, se ele for encaminhado muito rapidamente do estômago para o intestino, ele vai chegar no intestino delgado, que é a primeira porção do intestino, perdão, no duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, ainda numa proporção muito grande para que todos os nutrientes daquele pedaço tenham sido liberados, quebrados de sua embalagem, de sua carcaça. Ora, esse pedaço, esse objeto grande chegando nessa porção do nosso organismo, ele não vai ser absorvido. Ao contrário, ele vai ser motivo, né, elemento que vai induzir primeiro, que mais água seja liberada para dentro do tubo digestivo, do tubo intestinal, aí no caso já estou no intestino, para que ele seja liberado, ele seja eliminado. Então, você tem aí uma relação muito íntima entre o tempo da mastigação, da digestão mecânica primeira inicial,
junto com uma porção de digestão química que é feita pela saliva, que é feita pelo suco gástrico que a gente vai abordar na sequência, mas que esse momento é fundamental antes da chegada dessas, que a gente costuma chamar do quimo, né? Dessa substância já moída, pastosa, no duodeno, que é a principal região de absorção. Então, é preciso que esse tempo seja respeitado para que o processo ocorra a contento, ocorra otimizadamente. Então, é preciso, desde o primeiro momento que se visualiza o alimento, o cheiro, né, ou mesmo o horário da alimentação, o nosso trato todo ele começa a se preparar justamente para ir adiantando os processos e favorecer que seja possível realmente ocorrer a digestão, a absorção e a excreção ocorra dentro do prazo e dentro da situação correta. Essa coordenação entre o tempo necessário para a digestão e, consequentemente, a absorção de nutrientes, ela não é mágica, né? Eu peço até vocês tenham um pouquinho de paciência, de vez em quando eu vou retornar com essa palavrinha, não é mágica no sentido de que as coisas não se dão de uma forma. Existe uma explicação, existe um mecanismo que a gente pode identificar, que a gente pode localizar para explicar como isso ocorre. Essa coordenação entre o tempo de digestão e o momento exato para a absorção, isso é um processo que é coordenado pelo sistema nervoso. Né, o sistema nervoso, que vocês também já conhecem, né, da formação básica, nós temos os nervos que estão associados à periferia do nosso organismo e que informam justamente o centro nervoso, o sistema nervoso central, o que está se passando, de tal modo que o sistema nervoso central pode tomar decisões e iniciar respostas, iniciar ações. Então, nós vamos pensar agora em relação ao primeiro momento em que a gente se depara com a alimentação, a ingestão, né? A alimentação, o contato com os alimentos, que seria a boca. A primeira porção do sistema digestório, a boca, aí nessa figura, muito bonita, por sinal. A gente vê aí no centro da figura uma imagem amarelada que representa justamente os nervos, né? A porção do sistema nervoso, aí a porção sensorial, sensitiva do sistema nervoso, que está irrigando, que está fiscalizando, eu coloquei monitorando a porção da boca. São 4 pares de nervos cranianos, o nervo facial, as várias porções do nervo trigêmeo, o hipoglosso e o vago. Eles têm o papel de monitorar as substâncias que se encontram, que são colocadas na nossa boca, além dos movimentos que acontecem, né, das situações que acontecem dentro dessa região da boca. Uma vez que algum nutriente, algum alimento toque a nossa língua, o palato, ou mesmo uma porção inicial da garganta, esses nervos, eles sinalizam, eles captam essa informação, levam para o centro nervoso, que imediatamente retorna justamente para as porções de glândulas salivares. A gente vê aí nessa figura também, abaixo dessa linha amarela que representa o nervo facial, que está relacionado com a língua, uma porção, um desenhozinho cheio globuloso, que representa a glândula salivar, né, submandibular. Nós temos 3 pares de glândulas, né, as parótidas, a submandibular e a sublingual. Aí só estamos a visualizar a submandibular. Então, veja, o processo se dá na hora que o nervo capta a informação de que chegou alimento na língua, informa para o centro nervoso imediatamente, muito rapidamente, devolve para aquela mesma região, por outro nervo aí, claro,
a informação aí para as glândulas liberarem a saliva. Ora, saliva é uma secreção que contém algumas enzimas que vão começar a processo de digestão química. Sem saliva, nós fazemos toda a digestão. Nós vamos ter problemas de deglutição, porque o principal papel da saliva não é digerir, não é quebrar todas as substâncias do alimento, mas o principal papel é lubrificar o bolo alimentar, garantindo que ele possa transitar pelo esôfago, pela mucosa esofágica, sem agredir essa parede e alcançar o estômago, tá certo? Claro, a saliva vai ser misturada a esse bolo, a esse alimento que chega à nossa boca, no processo de mastigação também, né? Já vai misturando, favorecendo essa digestão química. E essa mastigação e a própria deglutição, como vamos ver, depende também da coordenação do sistema nervoso. Aqui eu quero chamar a atenção de que eu estou usando o humano, né, o desenho do que nós encontramos no humano, mas esse desenho nós temos que ter a capacidade de pensar e de levar como modelo para outros animais, né? Inclusive no sentido de que devemos pensar, bom, se há uma monitoração da boca no homem, se vamos pensar em qualquer outro animal, um carnívoro, um felídeo, ou mesmo um réptil, você deve pensar, bom, será que na ponta da língua de uma serpente eu tenho receptores que vão sinalizar a presença de que tipo de comida, enfim. Essa é uma informação que prepara o trato digestório desse animal? Exatamente. Então, estamos olhando, visualizando no humano, onde nós conhecemos bastante, mas a gente tem que sempre pensar que não é exclusividade que nós estamos detalhando aqui, estamos pegando, na verdade, mais generalidades, não é exclusividade somente do humano, nós podemos aplicar isso para outros animais. Então, pensando já num processo coordenado, vamos falar da deglutição. Uma vez que o alimento ele é colocado na boca, e daí vem a grande preocupação, inclusive com crianças pequenas, né, quando elas colocam alguns objetos na boca, porque na hora que esse objeto está na porção inicial frontal da boca, nessa região que nós chamamos de palato duro, está escrito aí nessa primeira figura à esquerda, hard palate, que seria palato duro, né? Então, nessa região, a mastigação, a manipulação do objeto com a língua é voluntária. Eu estou fazendo algo que eu tenho algum controle, né? Então, posso cuspir ou posso deglutir, né? Agora, se esse objeto alcança a porção mais posterior da nossa boca, e aí nós na segunda figura, né, da esquerda para a direita, a segunda figura, nós temos o soft palate, que seria o palato mole. Na hora que esse bolo, essa porção de alimento ou qualquer objeto alcança essa região e eleva o palato mole, entra em ação processos que são automáticos, processos que são coordenados e que não dos quais eu não tenho mais controle no sentido de interromper e retornar. Portanto, quando o objeto alcança essa região posterior da boca, ele vai ser deglutido, não tem como. Então, por isso que a preocupação da criança brincar com bola de gude, com anel, com qualquer objeto, tampa de garrafa, enfim, qualquer objeto pequeno, a gente deve evitar contato com as crianças justamente por conta disso, para elas não colocarem na boca, tá? Então, observando na figura, nós vamos ver por que nós temos que ter todo um processo de... por que o sistema nervoso, né, ele entra em ação aí e coordena tão belíssimamente esse sistema. Observem que em todas as figuras nós vemos mais à esquerda um canal
que tem duas protuberâncias vermelhas, sinalizado como glotes, né? É a glote, nós chamamos de glote, e aí é a passagem, esse canal é a traqueia. Imediatamente adjacente, né, à direita dessa traqueia, nós encontramos um outro canal que tem umas protuberâncias verde, né, um pouco verde, de cor verde, que é a passagem do esôfago. E essas protuberâncias representam o esfíncter esofágico superior. É um anel muscular que fecha, né? O esfíncter é um anel, uma estrutura muscular que é uma porta fechada, tá? Então, a porção da traqueia, ela permite a passagem de ar. Nós vamos falar do oxigênio mais adiante como um nutriente fundamental também para produzir energia. Mas nesse caso aí, a traqueia, no normal, estamos falando, conversando, a glote está aberta e há a passagem do ar constante para a região da traqueia. A cada vez que eu faço a deglutição, mesmo da saliva, né, eu vou engolir a saliva, o processo que acontece, que tem que acontecer para que tudo dê certo, é o fechamento da glote. Aí a gente vai ver uma membrana que está em lilás acima do vermelhinho, que é a epiglote, é uma pequena membrana que fecha, que faz aí uma proteção a mais da entrada da traqueia. Na hora que eu vou deglutir qualquer coisa, a glote fecha, a epiglote se curva, inclusive com a força do que está sendo deglutido, né, para que, ao mesmo tempo, o esfíncter esofágico superior se abra e o bolo alimentar passe para dentro do esôfago, é o que vocês estão vendo na última figura à direita, tá? Então, esse processo, que é tão bonito de ver, né, a gente quando para assim, ele acontece em milissegundos, né? Basta a gente engolir aqui, agora mesmo falando, vou lá engolir saliva, isso já aconteceu. Mas esse é um processo que depende de coordenação nervosa. Na hora que o palato mole se eleva, os sinais nervosos dessa região já são comunicados e imediatamente mesmo, gente, pensem como é rápido a deglutição e como é rápida a informação que é conduzida dentro do sistema nervoso. Pois bem, imediatamente essa informação retorna, depois de ter sido analisada pelo centro nervoso, ela retorna para ir para essa região e fecha a glote, fecha a epiglote e abre o esfíncter esofágico superior, permitindo a passagem do bolo alimentar. Como nós vimos, essa passagem pelo esôfago é uma passagem muito rápida, né? 10 segundos, né? Em torno de 10 segundos, o bolo alimentar trafega desde a entrada do esôfago até a chegada no estômago. Mas durante esse trajeto, o bolo alimentar ele trafega aí dentro do esôfago não de uma forma em resposta, vamos dizer assim, à gravidade. O que acontece é que a partir do momento que os sinais nervosos identificaram que algo vai ser deglutido com a elevação do palato mole, eles já também, né, acionaram a motilidade do trato gastrointestinal. Essa motilidade, ela vai ter fundamental importância para propelir, né, empurrar, tá? Propelir ou empurrar são sinônimos, tá? O bolo alimentar adiante, né? Sempre adiante, ir para frente, né? Então, se vocês pensarem, uma onda de contração, na qual uma porção está contraída, a porção imediatamente anterior a ela tem que estar relaxada, de tal modo que eu espremi num lado, o conteúdo que estava nessa região que foi contraída, ele vai ser impulsionado para frente. Né? Se a porção adiante não estiver relaxada, obviamente o conteúdo não vai adiante, né? Vocês sabem muito bem disso, basta brincar com a mangueira ou quem faz bolo com aquelas
aqueles objetos para fazer a decoração, a cobertura do bolo, né? Você vai ou mesmo, tudo bem, agora me ocorreu, pasta de dente. Todo dia a gente vai escovar os dentes e nós nos deparamos com um tubo. Se você apertar no fundo da pasta de dente, o conteúdo vai se direcionando para frente, mas se você aperta no fundo da pasta de dente e no meio dela simultaneamente, o que é que acontece com o conteúdo da pasta? Ele vai ficar situado, localizado, fechado, né, dentro de uma determinada porção da pasta de dente. Então, a peristalse é um pouco, fazendo essa analogia com toda a liberdade aqui de vocês, é isto. Você, como se você tivesse um longo tubo de pasta que você espreme primeiro na porção final, o conteúdo é imediatamente ejetado para frente, então você vai mais adiante, espreme um pouco mais para ele ir adiante até chegar à porção de saída, né, do tubo, no caso aí que eu estou fazendo analogia com o tubo de pasta de dente. Esses movimentos são garantidos pelas camadas musculares, como nós falamos, a parede do tubo é uma parede muscular e talvez vocês já tenham visto, ouvido falar, são duas camadas musculares, está aí. Nós temos duas figuras à direita desse slide, uma que mostra um corte transversal do tubo, no qual é fácil evidenciar uma camada bem externa, bem caracteristicamente externa, aí, que é a camada de músculos, né? Tá vendo vermelho aí, são músculos, é como se eles estivessem cortados pela um fio cortado, porque essa camada é de músculos longitudinais. E na figura de baixo você claramente vê isso, os músculos longitudinais, né? Em linhas paralelas, essa primeira camada. A camada mais interna é a camada chamada camada de músculos circulares. Ela tem justamente, ela segue o círculo desse corte aí. Após a camada circular, a gente vê na figura uma imagem mais esbranquiçada e depois dela que se enruga, nós chamamos de invagina para dentro da luz do tubo digestório, que são pregas importantes para o conteúdo que alcança o trato digestório entrar em contato com toda a mucosa, né? Nós vamos aumentar a área de contato ao estabelecer essas pregas. Mas ao mesmo tempo, além de aumentar a área de contato, eu diminuo a luz de passagem, né? Então, quanto mais macerado, quanto mais pastoso estiver o conteúdo, mais facilmente ele vai passar nesse pequeno espaço que nós estamos visualizando aí, certo? E essas duas camadas, a camada longitudinal e a camada circular, são coordenadas também por sistema nervoso. Na imagenzinha abaixo, nós temos aí essas redes desenhadas em amarelo, são chamados os plexos nervosos, são redes, né? Pensem numa rede de pescar, é exatamente isso, contatos nervosos que estabelecem redes, né, de comunicação entre essas duas camadas e que permitem essa coordenação da peristalse e também dos movimentos que vão providenciar a mistura do conteúdo. Eu quero, nesse momento, parar um pouco e pedir que vocês observem que eu estou propondo 3 questões para vocês pensarem e relacionarem com a peristalse. Não são perguntas para serem respondidas agora, nem eu vou dar nenhuma resposta para vocês, mas eu quero que vocês pensem agora ou depois, será que nós conseguiríamos engolir alguma coisa se estivéssemos de cabeça para baixo? Qual é a relação disso com a peristalse? Já ouviram quando a gente está com fome, a barriga roncar? Né? Que às vezes dá até vergonha, né? Tá do lado da pessoa e fala a barriga roncando. O que é esse ronco da barriga? E de onde é que ele vem? Ele tem alguma coisa a ver com a motilidade do nosso sistema digestório? Uma outra questão é a defecação. O processo de evacuação geralmente acontece entre 1 a 3 vezes por dia.
Isso é geral, não é um padrão médio. Algumas pessoas defecam uma vez, outras defecam 3, outras defecam mais e outras, às vezes, não defecam regularmente. Isso não significa nenhuma patologia, são padrões que variam entre os indivíduos. Mas já observaram que quando a pessoa, a maior frequência de defecação, ela acontece justamente após uma refeição? Será, seja ela qual for, matinal, almoço ou mesmo até jantar. Isso tem alguma coisa a ver com peristalse? Né? São questões que eu gostaria realmente que vocês parassem um pouco e pensassem.